Boa tarde a todos. Nós vamos hoje falar um pouco sobre saúde, fé, poder da nossa mente, o nosso poder mental. E para começar falando sobre tudo isso, eu queria falar da minha última experiência nesse sentido de fé. Porque eu sou uma pessoa que eu sou a prova de que o milagre existe por várias vezes. Eu sou uma sobrevivente. Mas eu quero falar da minha última experiência, que tem alguns meses, na verdade foi do meio do ano passado para cá. Foi descoberto no meu olho direito um cisto e precisaria fazer uma intervenção, teria que fazer alguma coisa, um procedimento invasivo. Aí eu pedi para a pessoa que cuida de mim que me desse um tempo, que me desse mais tempo antes dessa intervenção, desse procedimento. E aí fiz tudo aquilo que eu sei, as minhas orações, os meus exercícios mentais, que eu vou ensinar a vocês. E com alguns meses, o cisto havia desaparecido. Ele sumiu, então não precisou da intervenção. Essa foi a última experiência. Os médicos que me acompanham ficaram surpresos porque não tinham nunca visto um cisto simplesmente desaparecer, regredir a ponto. Ele foi regredindo, nós temos os exames que comprovam. Então eu tenho 3 médicos que estão me acompanhando nesse processo e são aí as minhas testemunhas. São 3 médicos e mais os exames. Eu tenho todos os exames. O de antes do cisto, durante o cisto e depois todo o processo dele ir desaparecendo até que ele desapareceu. Aí pode dizer assim, isso foi uma coincidência? Mas são muitas coincidências então na minha vida. E eu fiz o meu esforço, eu fiz a minha parte, que é os meus exercícios mentais que eu vou ensinar para vocês agora e que nesse momento nós estamos precisando tanto. Aí poderia dizer, mas só o pensamento ajuda? O pensamento, ele é muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. E graças a Deus a ciência já está comprovando o quanto o nosso pensamento, a força do nosso pensamento interfere no nosso meio, fora de nós, no ambiente em que nós vivemos. E aí pense, se eu tenho força mental para interferir no ambiente à minha volta, numa planta, numa florzinha, então, e dentro de mim? Como se eu tenho uma força para atuar ali fora, dentro de mim, é muito mais próximo de mim, é uma coisa que está em mim. Então o meu pensamento, ele atua no meu físico também. Todos nós temos esse poder. Então veja, se eu penso, em seguida eu crio um pensamento. Um sentimento, desculpa. Quando eu penso, eu sinto. Pensei, senti. O pensamento e o sentimento junto, ele cria uma energia que é viva. E que é essa energia que atua no ambiente à volta e também nas nossas células dentro de nós. É mais ou menos como na força da eletricidade, eu junto o fio positivo e negativo e faço a lâmpada acender. Quando eu penso e eu sinto, eu também crio uma energia capaz de fazer muitas coisas. Então é com essa força que a gente trabalha para fazer uma renovação, uma transformação física, atuando nas nossas células, internamente em nós. Então o exercício que eu disse que eu iria ensinar é um exercício simples, mas que ele ajuda o nosso pensamento a ser focado naquilo que precisa. Então eu procuro saber qual é a minha dificuldade física, onde está a minha dificuldade física, é no rim, é na tireoide, aonde é? Então eu procuro me informar para saber como é que é este local, este órgão meu funcionando perfeitamente. E eu sabendo disso, eu faço um exercício mentalmente, eu me coloco sobre uma poça de tinta azul-violeta, como se eu tivesse
colocando meus pés descalços em cima de uma poça de tinta azul-violeta. E em seguida eu vou mentalizando essa tinta sendo absorvida pelo meu corpo e vou tingindo todo o meu corpo físico de azul-violeta. E quando eu parar neste local onde eu tenho a dificuldade, eu mentalizo aquele órgão, aquele lugar funcionando perfeitamente. É muito simples. Aí você diz, mas isso funciona? Funciona. Funciona para mim e funciona para qualquer pessoa. Porque este exercício, utilizando a cor, é para ajudar a nossa mente a focar, porque nós nos distraímos. Então a nossa mente, ela se distrai com outros pensamentos, com problemas, com coisas. Então quando você coloca o exercício, a tinta, aquela cor sendo absorvida, aquela parte do seu corpo funcionando perfeitamente, você dá força para o teu pensamento. Então aquele pensamento de saúde, aquele pensamento de positivismo, ele tem mais força porque ele está focado. Então vamos neste momento fazer esse exercício simples, porque estamos no momento onde nosso corpo físico precisa de saúde. Eu não estou dizendo que com isso você não vai ter coronavírus, não é isso. Mas isso ajuda muito a você se manter fortalecido, para que você resista mais a qualquer coisa que você venha a ter. Então é uma forma de nós ajudarmos os médicos a nos cuidar, porque eles nos cuidam usando a medicina e nós usamos a nossa força de pensamento, que é a nossa fé. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de acreditar. Então, se eu tenho uma força de pensamento porque eu acredito naquilo, eu estou tendo fé e fazendo com que as coisas aconteçam da melhor maneira, da maneira que nós precisamos, não é nem que desejamos, mas que precisamos. E essa força, ela nos auxilia. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Tem perguntas, não tem? Quem poderia me passar as perguntas? Obrigada. Nós temos aqui algumas perguntas que já chegaram e nós vamos responder. Se possível, se der, nós vamos responder também as perguntas que porventura cheguem agora. Essas já chegaram antecipadamente. A maioria das pessoas busca a fé exatamente quando tem alguma doença. Isso tem alguma efetividade ou o ideal seria a pessoa manter a fé todos os dias e recorrer de forma mais forte quando existe o problema? Sim, a fé ela tem que ser praticada. A fé que nós buscamos na hora da angústia, na hora do desespero, é uma fé por necessidade, não é uma fé efetiva. A fé tem que ser praticada, porque assim, no momento que nós precisarmos dela, ela estará lá, ela já estará estabelecida dentro de nós e nós não precisamos sair correndo atrás de Deus, atrás da nossa fé. Por isso ela precisa ser praticada. A fé praticada, ela é preventiva. Você se enche de fé antes que você precise por um momento, por uma questão de angústia, de desespero ou no momento como esse que nós estamos vivendo. A fé sempre é útil, sempre é necessária, mas ela praticada, ela é preventiva. Nós cuidamos de nós antes de precisarmos dela. A outra pergunta é, quando buscamos a fé para curar alguma doença, não estamos indo contra a lei da vida ao tentar nos passarmos por Deus? Olha, essa pergunta, ela dá chance para várias respostas, mas uma delas é assim: Deus não quer o nosso mal. Deus não plantou esse vírus para nos perturbar. Deus não promove a angústia e o desespero. Ele nos auxilia na hora que nós estamos angustiados e desesperados. Ele está aí para nos auxiliar. Este mundo, essa dimensão em que nós vivemos, que é uma dimensão de caos, ela não é uma obra divina, não é uma obra de Deus. A presença de Deus está aqui para nos auxiliar a superar tudo isso. Então, quando nós procuramos, através da fé, ajudar
Deus a nos ajudar, nós não estamos trocando de lugar com Ele, nós estamos facilitando para Ele. Assim é que eu penso. A outra pergunta: a Terra ainda pode ser curada se todos tiverem muita fé ou estamos caminhando para algum tipo de colapso? Nós estamos vivendo um colapso da humanidade. Nós estamos vivendo um momento de colapso, que se nós não reagirmos, nós vamos sucumbir, pelo menos a maioria de nós. Então, esse é um momento onde nós precisamos de reação e estamos reagindo. Graças a Deus, todas as pessoas que estão compreendendo a seriedade do momento, estão fazendo aquilo que é orientado, respeitando, obedecendo, como eu digo, tem a hora de obedecer. E estamos obedecendo. As pessoas que estão conscientes da seriedade do momento estão fazendo isso. E aqueles que estão lá pesquisando para descobrir a cura também estão fazendo sua parte e muito bem feita. Então eu acho que esse é o momento que, se não tivéssemos reagindo, seria um momento de colapso. A Terra tem solução, porque o ser humano tem solução. Eu acho que a nossa espécie tem solução. Nós temos saída. Nós ainda temos saída. Nesse momento de reza pela cura da humanidade, em relação ao coronavírus, o que é o ideal? Rezarmos sozinhos em algum momento do dia ou estarmos juntos nas correntes de oração com dias e horários pré-determinados? A oração é o pensamento. Então, uma oração é um bom pensamento ou vários bons pensamentos reunidos no mesmo momento quando fazemos uma oração. Então, a oração é bem-vinda sempre, a qualquer momento. Pode ser sozinho ou acompanhado. Só que quando nós rezamos junto com outros, nós somamos a nossa força, a força do outro. Então, como eu disse agora há pouco, sobre a força do pensamento. Então, se o meu pensamento sozinho, ele é capaz de grandes realizações, imagine o meu pensamento somado ao pensamento do outro, é como uma corrente de energia elétrica que vai se fortalecendo. E então rezar junto é muito mais forte, mas não quer dizer que rezar sozinho não tenha sua validade. Também consegue realizar grandes feitos, mas o ideal é somarmos. Na ordem, nós estamos com os nossos horários de oração e todas as pessoas que sabem do horário e desejam entrar nesta corrente de oração fortalecendo, eu vou até dizer agora o horário aqui, para que fique mais uma vez registrado também neste lugar. O nosso horário de oração ele começa às 3 da manhã, às 6, às 9, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde e às quintas-feiras às 9 da noite e às segundas-feiras às 8h30 da noite. Então, nesses horários, nós estamos todos dentro de uma corrente de oração que já foi estabelecido por nós. Quem desejar entrar nesse horário com a sua oração também, saiba que estará fortalecendo ainda mais essa corrente, esse movimento de fé, de oração pela humanidade, por todos nós. Quando falamos humanidade, estamos falando de todos nós. Como ter fé e acreditar que vai ficar tudo bem quando se sente dor? A dor, ela é inerente ao ser humano. Nós somos seres que temos sentimentos. Então nós temos a dor física e nós temos a dor emocional. Então é normal sentirmos dor. O que nós não podemos é sucumbir à dor. A dor é um sinal de que tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Quando nós sentimos uma dor emocional, nós estamos recebendo um aviso que tem alguma coisa que está fora de lugar e que nós precisamos colocar no lugar. Então o jeito de nós colocarmos no lugar e continuar acreditando na vida e continuar vivendo é procurar, através
de conversas com amigos, conversas com terapeutas, oração, procurar no divino. Não é só no divino, nós também podemos procurar num amigo, na conversa com um amigo, procurar a esperança. E aí nós conseguimos sim seguir em frente. Como ter fé perante diagnósticos dolorosos de doenças? Eu tive um diagnóstico de uma doença muito séria, que é o mieloma múltiplo, e quando eu tive o diagnóstico que me foi avisado, também me foi avisado que eu tinha 3 meses de vida. E como é que eu mantive a minha fé? Eu sentia que eu tinha ainda coisas para fazer na vida que em 3 meses não seria possível. Então eu acreditei que eu não ia morrer em 3 meses. Rezei bastante, acreditei na minha sensibilidade, na minha intuição e na minha necessidade de estar viva. E principalmente eu sentia, eu estou viva, eu ainda estou viva. Então quando nós temos a vida, nós temos que ter esperança. Se você não tiver esperança, você vai ficar parado, esperando que as coisas aconteçam e que o fim chegue. A gente tem que reagir. Fiz esse exercício que ensinei hoje no início dessa nossa conversa, fiz muito esse exercício, fiz tudo que os médicos mandaram, todos os exames e tratamentos que me foram pedidos, eu fiz, eu fui muito obediente e tive muita fé. E estou aqui. Isso já vai fazer quase 10 anos. Então, cada pessoa reage de uma maneira e eu acho que a maneira melhor para reagirmos a tudo é não ficar impactado, parado, chocado, e sim pensar o que eu posso fazer a respeito por mim, pelo outro, seja qual for a situação. Alguma coisa a gente pode fazer a respeito. Então a gente precisa parar e pensar, o que eu posso fazer? Foi o que eu fiz. O que eu posso fazer diante dessa situação? E eu fiz tudo que me foi indicado. E eu tô aqui. Há mais ou menos 10 anos, essa notícia dos 3 meses me foi dada. Eu ainda tô aqui. Eu não sei se vocês poderiam dizer que eu sou teimosa. Eu acho que eu tenho muita fé. Qual a rotina diária da prática da fé nesse período? Cada um estabelece a sua rotina. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Mas, como eu disse, nós temos uma rotina nossa do grupo da Ordem Princípio e Luz, que dentro dessa rotina todos podem se encaixar se assim desejarem, mas cada um pode criar a sua rotina diária, estabelecer um horário específico para botar um copo de água, fazer uma oração, mandar os seus pensamentos positivos para a humanidade, mas é uma forma pessoal de trabalhar a sua fé, praticar a sua fé. Eu acho que cada um pode estabelecer a sua rotina. Como os profissionais da saúde podem enfrentar essa situação diante de tanta desesperança? Os profissionais da saúde escolheram esse caminho. Eu quero acreditar que trabalham nessa função porque escolheram. E se escolheram, é uma missão. Então, como missão, eu acho que é só olhar para aquilo que tem que ser feito e fazer. Não é hora de pensar muito, é hora de realizar. Como eu disse antes, não é hora de ficar impactado. E aquele que dentro desse trabalho, fazendo esse trabalho, sentir que não está preparado, ele não deve fazer, porque é um trabalho de risco. Então precisa ter certeza, segurança de que é isso mesmo que quer fazer. E quando a pessoa está fazendo aquilo que ela escolheu como missão, ela vai em frente. E nós aqui de trás
rezamos e mandamos pensamentos positivos para que não desistam, para que sigam. É assim que eu penso. Tem mais alguma pergunta? Vamos trocar papelzinho. Podemos fazer o exercício para uma outra pessoa? Pode sim. E qual é a maneira de se fazer para outra pessoa? Você se coloca na posição e se coloca como se fosse a outra pessoa. Você faz como se fosse um reflexo dela. Você mentalmente coloca ela no seu lugar ou você no lugar dela. Então, quem está mentalmente sobre a poça de tinta azul-violeta é a outra pessoa. Na tua cabeça tem que estar a outra pessoa. Você coloca a outra pessoa em cima dessa poça de tinta. E aí você vai fazendo com que o corpo dela absorva. E aí o lugar que ela tem fragilidade física, você foca mentalmente e mentalmente vai vendo aquele órgão, aquele lugar em perfeito funcionamento. Você pode sim fazer para outra pessoa desta maneira. Tá certo? Tem uma outra pergunta aqui. Quando tenho uma pessoa próxima doente e sem fé, como posso auxiliar ela a achar a fé e ter esperança novamente? Muita conversa. Nós não podemos ter fé pelo outro, mas nós podemos oferecer a nossa fé para o outro, fazendo aquilo que a outra pessoa não faz. Mentalmente, pensamentos positivos, orações, tudo em nome da outra pessoa, pela outra pessoa. A gente pode sim fazer, assim como eu respondi a pergunta anterior, nós podemos fazer pela outra pessoa também o trabalho de fé. Agora, nós não conseguimos entrar dentro da pessoa e fazer com que ela tenha fé. Se ela não se der essa oportunidade, se ela não se der esse tempo, se ela não te permitir, você não consegue nem mudar o pensamento dela. Precisa haver disposição da outra pessoa. Nós temos um limite para ajudar o outro. E esse limite, quem nos dá é o outro, não somos nós. Tá certo? Tem mais alguma coisa? Estão pedindo para repetir o exercício novamente. É só se colocar, é simples, é só se colocar mentalmente sobre uma poça de tinta azul-violeta, como se você estivesse mergulhando os seus pés descalços em cima de uma poça de tinta azul-violeta. E aí você vai mentalmente fazendo com que essa tinta vá subindo, o teu corpo absorvendo essa cor, vai deixando o teu corpo todinho colorido de azul-violeta, que é a cor da saúde, é a cor da cura. Então, quando o teu organismo, teu corpo todinho estiver nessa cor, você foca no lugar onde você tem o problema, a questão, uma deficiência, ou a tireoide, ou o rim, ou seja, onde for que você tenha uma deficiência física, você foca ali e mentalmente você vê aquele órgão em perfeito funcionamento. É simples assim. Só que eu vou repetir que este exercício, ele ajuda você focar o seu pensamento, para que teu pensamento não se desvie para outras coisas. Então este exercício faz com que você foque o teu pensamento, a tua força desta maneira. Então não vai se desviar para outras coisas, outras preocupações. E aí você consegue sim realizar, como eu disse antes, pensou, sentiu, acendeu a luz. Assim é que é. Tem mais alguma? Bom, nós conseguimos responder todas as perguntas que chegaram. Eu espero ter ajudado de alguma maneira e num outro momento nós nos encontramos de novo. Que assim seja.